Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Eduardo e o assunto do vídeo de hoje vai ser Guts, que inclusive é um dos meus mangás prediletos da vida assim, mas que infelizmente não teve tanta sorte assim de ter uma adaptação que fosse tão boa quanto a qualidade do mangá. Para quem não conhece, Gantz foi uma série de mangá que foi escrita por Hiroya Oko e que foi publicada pela revista Weekly Young Junk. A arte do mangá foi ilustrada por computação gráfica, nesse caso os cenários foram feitos através de computação gráfica e a arte dos personagens foram mesclados, entre artes feitas manualmente. Então, digamos que os personagens do mangá eram ilustrados manualmente, porém os cenários, eram feitos com computação gráfica. Tem algumas pessoas que torcem um pouco o nariz para Guts, justamente pela arte dos cenários não ter sido feito manualmente, mas sim por computação gráfica. Mas para mim não é um problema. Inclusive eu achei que ficou bem mais realista alguns cenários e deram uma sensação de realismo ainda maior para a história do mangá. O mangá, ele foi concluído em 37 volumes, ele começou a ser serializado nos anos 2000 e ele foi concluído em 25 de junho do ano de 2013. Então foi um mangá que ele passou bastante tempo para chegar na sua conclusão. Inclusive eu lembro que eu comecei a ler ele por volta de 2011, por aí, 2011 mais ou menos, e eu fui concluir bem no final de 2013. No Brasil, o mangá teve a sua adaptação, sendo publicada através da editora Panini. Já o anime, ele foi adaptado em 2 temporadas e ele foi iniciado no ano de 2004. E teve sua conclusão também no final do ano de 2004, por volta do dia 18 de novembro de 2004. Cada temporada do anime possui 13 episódios. Porém, além da adaptação para anime, também teve uma adaptação para live action que foi feita lá no Japão e que deu uma repercussão bacana quanto ao quesito de divulgação do mangá. E esse live action ele foi lançado no ano de 2010. Porém, como de costume, ele possui uma crítica bem dividida entre os fãs. Tem alguns que odeiam, tem alguns que amam. Para mim, ele nem fede nem cheira. Porém, foi em 2016 que mais uma adaptação do mangá foi produzida e foi lançada, que foi Guts O, que é uma versão que adapta um arco do mangá, um arco muito bom. Inclusive, ela está disponível lá na plataforma Netflix. Possui uma nota regular, entre 79% das pessoas que assistiram gostaram, inclusive eu gostei dessa adaptação, tá? E é muito boa, ela é toda em computação gráfica, naquele tipo de animação CG, e é muito bom, conseguiu adaptar de uma forma legal aquele trecho específico do mangá. Ah, e trata-se de um filme. Agora vocês devem estar se perguntando aí, mas sobre o que se trata Guts? Guts conta a história de um adolescente de 15 anos chamado Kei Kurono. Ele tá indo pra escola, tá no metrô, inclusive tá com um amigo de infância dele do lado. E enquanto ele tá lá esperando o trem, chegar, ele vê um cara que tá bêbado, caído nos trilhos do trem, e começa aquele alvoroço, todo mundo, meu Deus, ele vai morrer, ele vai morrer. O Kei Kurano é aquele tipo de adolescente, tipo, assim, dane-se, eu não quero saber, não tenho nada a ver com isso, e vou ficar aqui só na minha olhando, Só que o amigo dele, o Masaru Kato, eu tô lendo aqui porque os nomes são dificinhos de falar. Ele já é aquele tipo de pessoa, que é mais comunicativa, que não é tão na dele, e ele logo se sensibilizou com aquilo tudo que estava acontecendo e pulou nos trilhos
pra tentar ajudar o cara bêbado que tava lá caído e que provavelmente seria esmagado pelo primeiro trem que passasse ali. O Kurono, ele ainda olha assim, não, eu não vou ajudar não. Só que o amigo dele fica chamando, e aí, você não vai ajudar e tal. E ele acaba indo ajudar, e o que é que acontece, gente? O trem passa por cima deles. O cara, inclusive, se eu não tô enganado, o cara sai vivo. Mas os dois caras lá, o Kurono e o Kato, eles morrem. Só que, poxa, bem nos primeiros minutos da história, os dois, né, possíveis protagonistas já vão morrer. Como assim, né? Só que não. Eles são enviados para uma sala de um apartamento aonde tem outras pessoas e nessa sala tem uma esfera. Essa esfera é onde tudo gira, toda a história gira, porque tipo assim, essa esfera se chama Guts. E após a chegada de todo mundo, que geralmente são pessoas que passaram por experiência de quase morte, tipo um cara que tentou se suicidar, uma garota que, sei lá, foi atacada e parcialmente, né, morreu, enfim. Outras pessoas que passaram por experiências de quase morte, como ocorreu com o Kurono, são essas pessoas que vão parar lá. É como se elas tivessem uma segunda chance para não morrer, né? Para não morrer. Só que quando eles chegam lá, o Guts, todo mundo tá reunido, o Guts envia uma mensagem na tela, que é uma esfera grande, e lá chegam as mensagens. Nessa tela, eles avisam, né? Preparem-se, vão lá, peguem a roupa, né? O equipamento que vocês vão precisar usar. Utilizem esse equipamento, sigam as regras, ok? E logo eles passam a missão. A missão vocês têm que fazer isso, isso, isso e isso. E logo em seguida o pessoal é enviado para um espaço aleatório, seja no meio de uma cidade, enfim. Eu lembro que a primeira cena, né, do primeiro episódio, eles são enviados para no meio da cidade, no centro da cidade, não tem ninguém, outras pessoas passando, só tá eles lá, e eles têm uma missão de capturar uma alienígena. Só que daí é que tá. Na história você vai percebendo isso aos poucos. O Guts vai dar as pistas, o Guts vai dizer o que é que você tem que fazer, vai dizer as regras e você tem que seguir. Se você quiser dar uma de bonzão, ai, dane isso aqui, eu acho que é um reality show, eu acho que tão de zoeira com a minha cara, eu vou pra casa, você se lasca, porque você vai acabar sendo eliminado daquele jogo. E se você for eliminado, você vai ser eliminado da vida também. A sua segunda chance, tchauzinho. Então, né? Então, assim, o mangá em si, ele meio que vai girar em torno disso. Os caras, à medida que o mangá a história vai evoluindo, né? Vai percebendo que eles sempre vão parar naquela sala do Guts. Vai haver missões para eles fazerem e eles vão ter que concluir essas missões. Se o grupo não concluir essa missão, digamos que sobrou só uma pessoa viva e essa pessoa viva conseguiu concluir, beleza, ela volta. Se ninguém concluir, todo mundo morre. Passou do tempo, porque tem um tempo para eles fazerem essas missões, eles vão morrer se eles não concluírem. Então, assim, eles, à medida que a história vai evoluindo, eles vão conhecendo outras pessoas que estão naquele loop há mais tempo. Eles vão conhecendo os seus limites, o que eles precisam fazer, né? E eles vão decifrando o que está acontecendo ali. Porque é tudo um mistério. Afinal, o que é o Guts? O que é aquela esfera, né? O que está acontecendo ali? Por que eles não morreram de verdade? Por que eles foram parar ali? Né? E que monstros são aqueles? Que alienígenas? O que tá acontecendo ali, sabe? Aos poucos, aquele mistério vai deixando de ser um mistério. Mas eu já aviso que até o último capítulo do mangá, o último arco, na verdade, é o mais sinistro.
ninguém vai entender ou vai saber o que realmente está acontecendo. E o que eu posso dizer é que o último arco é muito louco, é muito sinistro. A história meio que explode, tá? Sabe? Porque é muita coisa que vai acontecer, são muitas respostas que vão vir e tipo assim, sabe? Então assim, resumindo, o mangá, né, a história do mangá é isso. São pessoas que são enviadas para a sala do Guts. Quem conclui a missão fica vivo, quem não conclui é eliminado. E claro, à medida que você vai concluindo as missões, você vai pontuando. Pontuando, você pode fazer escolhas. Você pode pedir uma arma melhor. Você pode pedir para ser retirado do jogo e finalmente ter a sua vida social novamente, entendeu? Ficar livre de tudo aquilo. Enfim, quando você pontua 100 pontos, você vai ter a oportunidade de tomar decisões. E justamente como é em um jogo. Quando a gente está jogando um jogo, a gente começa fraquinho e a gente vai jogando e vai evoluindo e vai evoluindo e vai evoluindo. Pronto, é justamente isso. Só que tudo vai muito além daquele jogo. A gente pensa que não no início, mas às vezes as nossas decisões ali, né, vão contar muito. E às vezes aqueles personagens que estão participando daqueles jogos, eles estão se fortalecendo para algo muito maior. Mas eu não vou falar. Chega, já falei um pouco sobre o que é. Bom, a questão do anime, gente, eu acho o seguinte. Como a gente já sabe, ou para quem não sabe, muitas vezes no Japão, um mangá é adaptado, ou às vezes um jogo, enfim. Ele é adaptado para um OVA, ou para um anime, ou para um filme, com o intuito de promover a obra. Vamos dar um exemplo. Digamos que está sendo lançado um mangá muito bom, que está fazendo muito sucesso lá no Japão. E eles querem que esse mangá ele faça ainda mais sucesso. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão, na maioria das vezes é o que ocorre, né? Eles vão lançar um anime. Esse anime ele não precisa seguir, tipo, digamos que o mangá tá com 10 volumes. Esse anime não precisa adaptar todo o mangá. Geralmente eles adaptam os primeiros arcos. Mas aí é que tá. Pra quem lê o mangá, vai querer o quê? Que a animação seja o quê? Fiel. Que a animação seja fiel ao anime. Só que o que acontece muitas vezes é que a animação ela tem apenas o intuito de divulgar aquela obra e atrair mais pessoas, ou seja, mais público, mais dinheiro. E nem sempre o intuito deles é, tipo, adaptar tudo. Então, há muitos animes que, na maioria das vezes, eles não adaptam o mangá todo. E aí é que tá. Pra quem lê o mangá, geralmente, é revoltante, é triste. Porque, tipo, você quer ver tudo sendo adaptado, né? E quando você chega na animação e a animação não é fiel, né? Tem um final filler ou alguma coisa do tipo, assim, é chato. É muito chato isso. Então, muitos animes passam e já passaram por isso. Um outro exemplo bem antigo dos anos 90 é os animes mais famosinhos. Vou dar um exemplo, Sailor Moon. O Sailor Moon clássico anime, né? Ele, na época, ele começou, né? Indo de acordo com o mangá, né? Com a história original do mangá. Porém, chegou um momento que o Sailor Moon estava saindo episódios e já estava de igual com o mangá. Então, o que é que a empresa que estava adaptando fez, né? Ela fez episódios fillers. Uma história totalmente filler que não vai de acordo com o mangá. É por essas e outras que o Sailor Moon clássico possui muitos episódios e às vezes esses episódios não são iguais à história original do mangá, né? Inclusive, é muito bom que esteja sendo adaptado novamente, né? Tem o remake de Sailor Moon, que é o Sailor Moon Crystal, que ele procura ter uma fidelidade maior com o mangá. E isso ocorreu justamente com quem? Com Guts. Guts, ele foi adaptado
em 2 temporadas, na versão anime, né? A primeira temporada, a gente vê uma versão mais fiel aos primeiros acontecimentos do primeiro arco do mangá, né? Ele consegue introduzir muito bem, a animação não é das mais incríveis, mas ainda assim é uma animação ok, né? A trilha sonora é ok, porém quando chega no segundo arco, né, que é a temporada que deu conclusão ao anime, ele começa a seguir um curso diferente. A história começa a ficar totalmente diferente da história do mangá. Digamos que o arco é parecido, mas para quem leu vai ver que não é. Algumas coisas ali são diferentes. Tem personagens que são fillers. E o final do anime de Guts é completamente filler. Isso é muito triste, porque, na minha opinião, um mangá como Guts daria um anime muito bom. Muito bom se fosse bem produzido e se fosse levado a sério a história original do mangá, porque a história original do mangá já é muito boa mesmo. Já na adaptação que tá disponível na Netflix, o Guts O, né? É aí que eu tô falando. Eles adaptam um trecho de um dos arcos bem mais à frente do mangá e que ficou até que muito bom. As cenas de ação são muito boas, embora o estilo de arte de animação não é das minhas prediletas, mas ainda assim conseguiu me entreter bastante e é fiel, entendeu? É fiel a muita coisa que acontece no mangá e aquela energia caótica que é aquele arco do mangá, entendeu? Eu penso o seguinte, se o Guts nem que fosse uma série de filmes ou que, sei lá, fosse serializado mesmo em episódios, ele precisaria ser adaptado daquela forma. Eu acho que não é impossível que futuramente possam adaptar Guts. Eu acho difícil, mas não acho que seja impossível, porque às vezes muitos mangás assim que são antiguíssimos, que já foram lançados já há uma década, 2, eles acabam sendo adaptados anos e anos depois. Então há uma chance, mas é uma série muito boa. Quem puder e quiser ler o mangá, a galera que é fã de ficção científica, que gosta de ação, corre, procura esse mangá. Pra você comprar a coleção, eu acho bem mais difícil atualmente, porque já tem um tempo que saiu, né, a publicação da Panini, então há volumes raros, então é bem difícil. Mas se você procurar na internet, você acha, certo? Você acha. E quem sabe, né, futuramente. Eu acho difícil, mas não acho impossível. Quem sabe futuramente a Panini não, ou qualquer outra editora, né, não acabe publicando novamente. É uma possibilidade. Difícil, mas não deixa de ser uma possibilidade, visto que já foi publicado uma vez, né, e que vendeu bastante e que possui fãs do Guts aqui no Brasil. Então eu acredito que não seja tão impossível, mas talvez demore, talvez leve bastante tempo, certo? Então é isso, me falem aí embaixo se vocês já conheciam essa obra, se vocês chegaram a assistir o anime, se vocês já tiveram algum caso de decepção com outro anime que era muito bom o mangá, mas quando foi para animação não rendeu tão bem, não foi tão fiel, me falem aí embaixo, certo? E esse foi até o vídeo. E não deixem de curtir o vídeo, não deixem de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Muita gente que está assistindo os vídeos ainda não são inscritas no canal, então se inscreva, certo? Para ajudar o canal a crescer, atingir mais pessoas, enfim. E você também poder acompanhar os próximos vídeos. E é isso, até o próximo vídeo.